Eu gostava de começar por agradecer. Eu sinto-me em casa quando estou nas coisas... Dá para subir? Brincadeira. Como é que sobe? Aí o manipulo em baixo do lado direito. Muito bem. Estava dizendo que me sinto sempre... me sinto sempre em casa nas coisas organizadas pela APDC e quero aqui cumprimentar e agradecer, portanto, à doutora Anabela Pedroso, pessoa que conheço há muitos anos, com o seu entusiasmo, dinamismo, capacidade de liderança, sonhadora e luta, de facto, pelos projetos. E cumprimento na pessoa da doutora Anabela Pedroso toda a equipe e toda a direção da APDC. Por outro lado, estava a ouvir com muito interesse parte do debate, parte da minha vida profissional muito significativa, foi passada na área das tecnologias da informação e da comunicação. E, portanto, se há bons e maus tiques, eu tenho esse tique de ter pertencido, de facto, durante muitos anos, à área das tecnologias de informação e depois, mais tarde, à das comunicações, que hoje em dia estão cada vez mais unidas. Feitos os agradecimentos, apresentar uma pessoa que dispensa apresentações, mas em que todos temos, seguramente me acompanham no orgulho que temos na Joana Carneiro, maestrina, e que, entre outras coisas, e que está descrito no currículo, nas pastas, a Joana é a primeira mulher em Berkeley, é a diretora artística, portanto é a primeira diretora em 40 anos de vida da instituição a ter a direção artística. Muito jovem, mas já com um currículo invejável, dirigiu orquestras em todo o mundo, óperas, etc. E, portanto, penso que ao convidarem a Joana, que eu tenho o prazer e o orgulho de partilhar aqui com a Joana este espaço, eu só posso dizer é que também na minha vida de gestão usei e uso muitas vezes metáforas, imagens relacionadas com a direção de orquestras, com, de facto, os maestros, as maestrinas, os líderes dos grupos. E melhor do que poder ouvir em primeira mão quais são os fatores, de facto, críticos de sucesso na liderança de uma orquestra e como é que a Joana, de facto, consegue dirigir orquestras em todo o mundo, e eu sei que é mesmo em todo o mundo, orquestras e ópera, na ópera e outros tipos de intervenções, e começámos a estabelecer aqui um paralelismo entre essa liderança, essa orquestração de valências diferentes e complementares e a nossa vida empresarial, profissional, seja na administração pública, seja no setor privado. Dizer também, em termos de regras de jogo, porque estamos aqui sem moderação, e que estaremos sempre, a Joana e eu, ao dispor, será uma conversa, estamos aqui em conversa de sala, de café, e que estejam à vontade, aliás, como no formato que vi do painel anterior, para interpelar, questionar, comentar, e, portanto, que seja uma sessão dialogante, viva, aberta, que será seguramente muito mais interessante do que só ouvirem-nos, ou ouvir a Joana, será seguramente muito interessante. Comecemos então pela Joana, e a Joana que nos conta um bocadinho o que é isso de ser maestrina e quais são os fatores críticos de sucesso numa orquestra. Olá, obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Anabela, por este convite, e ao Pedro por esta introdução e pela conversa que tivemos hoje para preparar aquilo que vai acontecer hoje, mais ou menos. E esta parte das perguntas é importante, sobretudo para mim, porque aquilo que eu posso partilhar é só a minha experiência artística. E embora tenha sido convidada muitas vezes a refletir sobre analogias, sobre experiências que podem passar da vida artística para a vida empresarial, eu na realidade nunca tive muito tempo para o fazer, por isso também agradeço este convite que para mim é importante fazer esta reflexão e parece-me que útil também nas funções que desempenho agora, que vão muito para além da música. O meu trabalho como maestrina.
O meu trabalho como maestrina, o sucesso começa sozinha. Sozinha, não que eu tenha sucesso sozinha, mas uma das coisas que as pessoas talvez se surpreendam em relação àquilo que eu faço é que mais de 90% do tempo do meu trabalho é passado sozinha. Apesar do produto final ser um trabalho de partilha, um trabalho de conjunto, 95% do meu trabalho, ou 90%, é passado a preparar. No meu escritório, em minha casa, e a tentar chegar a uma verdade, aquilo que eu gosto de dizer que é uma verdade, tentar entrar na imaginação do compositor e tentar simplesmente, pura e simplesmente, aprender todas as notas, como nós, durante toda a nossa vida, para os exames, tínhamos que aprender a matéria para os nossos exames. Portanto, é isso que eu faço, sobretudo, é tentar descobrir qual é a verdade acerca de cada partitura que me é apresentada. E esse é um trabalho individual, que cada músico também faz na sua privacidade. Recebem com antecedência as suas partes. Uma partitura é aquilo que eu tenho, que tem todos os instrumentos, todas as vozes que existem numa sinfonia, por exemplo, e cada músico recebe a sua parte. E nós, na nossa privacidade, preparamos essas partes com o máximo empenho, digamos assim, para chegar ao nosso limite, daquilo que é possível o nosso limite individual conseguir. O que é que isso quer dizer? Quer dizer aprender as notas todas, quer dizer, no meu caso especificamente, tentar perceber como é que cada frase deve ser tocada. E quando digo que cada frase deve ser tocada, é como o nosso discurso verbal. Da mesma forma que eu posso dizer boa tarde, de mil maneiras diferentes, poderei dizer uma frase musical de 1000 maneiras diferentes. Poderei dizer boa tarde, boa tarde, boa tarde. E muita desta informação vem da partitura, mas muita não existe na partitura. E, infelizmente, alguns compositores, como Mozart, Bach, já não estão entre nós, portanto é muito difícil saber exatamente aquilo que eles queriam, mas existe aquilo que são convenções da época, existe aquilo que é o nosso conhecimento histórico, existe também aquilo que nós chamamos bom gosto e a nossa experiência. Eu gosto muito de aproximar aquilo que eu faço da minha experiência real, daquilo que é realista na minha vida, e, portanto, isso, se pudermos chamar alguma coisa, será aquilo que nós chamamos de interpretação, que é tentar aproximar aquilo que nós achamos que é a verdade do compositor da nossa experiência real e tentar, através da nossa experiência, com a nossa imaginação única, chegar a essa verdade, que é sempre diferente. Já que a Joana fala em interpretação Sim. única, sei que Berkeley é na Califórnia, não é? Perto de Los Angeles, e é sabido que é uma comunidade progressista. Sim. E exigente em termos do lado dos melómanos e da população em geral, com uma cultura média musical elevada. E algo que li sobre Berkeley é que Berkeley tem uma tradição de inovação. E nós falamos muito, e estamos aqui a falar de inovação na administração pública, estamos a falar de inovação e de alguma forma também perfil de risco. Ora bem, ao escolherem a Joana, ou a Joana ter sido a tal primeira mulher em 40 anos de história da orquestra de Berkeley, para diretora artística, o que é que significa isso em termos de inovação, correr riscos? Que riscos é que se correm nas interpretações e nas partituras? Que riscos é que se correm? Bom, quando falamos de liderança artística de uma instituição musical, vai muito para além da música, quando se fala de riscos. As orquestras americanas são filosoficamente diferentes, radicalmente diferentes das orquestras na maior parte dos países da Europa e da América Latina. Parece que a administração pública americana ou asiática, segundo dizia também aqui o professor Triboli, são também diferentes da administração pública portuguesa. Portanto, as diferenças existem. Mas esta diferença filosófica tem implicações
práticas, implicações mesmo em termos de gestão de risco muito fortes. Essa diferença filosófica fundamental tem a ver com o quê? Com dinheiro, evidentemente. E como as orquestras são financiadas. As orquestras americanas são financiadas quase exclusivamente pela iniciativa privada. Ou seja, eu gosto muito de dizer que as orquestras americanas são propriedade das comunidades em que estão inseridas. O que é que isto quer dizer? As pessoas não só doam o seu dinheiro, o orçamento da minha orquestra depende 90% de donativos privados, de empresas, de alguns fundos de investimentos, para que nós nos inscrevemos, porque nós nos candidatamos e ganhamos ou não, baseado no nosso mérito artístico, no risco que tomamos. E depois talvez 10% venha do National Endowment of the Arts, instituições governamentais, da cidade de Berkeley, do Estado em geral. Não só contribuem através de iniciativas privadas, porque o board da minha orquestra, o board, digamos assim, é quem lidera realmente a orquestra, é um grupo de 10 a 15 pessoas que são eleitos pelos próprios, e que tem que dar um mínimo de 5 ou 10 mil dólares por ano. Mínimo. E são estas as pessoas que são eleitas, nomeadas e eleitas nas reuniões, que tomam as decisões fundamentais acerca de quem é que lidera artisticamente. Foram eles que me escolheram, tiveram um voto, a orquestra teve outro voto, o público teve outro voto, e democraticamente fui eleita, digamos assim, de 6 finalistas. E são estas pessoas que doam o seu dinheiro e o seu tempo à orquestra, que estão no topo da liderança. Ora, isto é radicalmente diferente da nossa realidade na Europa, na América Latina, pelo que eu conheço. As orquestras são financiadas de uma forma totalmente diferente, muito através do Estado, direto ou indiretamente, ou seja, através do governo ou através das autarquias, e cada vez mais existe iniciativa privada de sponsors. Mas porquê é que isto muda radicalmente o risco? Quando nós falamos de correr riscos e de o meu trabalho depender, ou seja, depender da vontade de pessoas darem dinheiro, de pessoas darem o seu tempo, de pessoas pagarem para vir aos meus concertos, a minha imaginação artística é completamente diferente e a pressão é completamente diferente de que, independentemente do meu grande sucesso, posso ter um sucesso médio, que a minha orquestra continuará a ser financiada. Não vamos falar de completo insucesso, porque isso naturalmente o meu contrato não continuaria. Mas o risco tem que ser medido de uma forma radicalmente diferente. Ou seja, o sucesso junto do público, o facto de emocionarmos o público, o facto do público responder no fim que gostou mais de um compositor do que outro, tem efeito direto no risco que eu corro ao escolher a programação da minha segunda temporada como mestre em titular. Temos reuniões mensais acerca da resposta do público, do board, porque o board, se gostar muito de um compositor, pode ser que queira financiar uma encomenda a esse compositor, por exemplo, enquanto que se eu escolher um compositor que eu gosto muito, mas que mais ninguém na minha comunidade ou no board gosta, ninguém vai dar dinheiro para esta encomenda. Isto é radicalmente diferente da realidade que nós vivemos na Europa. Portanto, o risco é medido desta forma. Vem do dinheiro e vem da coisa simples, que aliás a música deve fazer, que não é mais do que despertar sensações e emoções nas pessoas. Vamos fazer aqui uma ponte, sempre tentando fazer a ponte, com o tema central do seminário da administração pública e ao tema da liderança. Nós temos aqui vários líderes, vários diretores de orquestra, que estão aqui nesta sala, diretores das suas orquestras, e que também servem comunidades, e portanto podemos fazer depois aqui a ponte com a plataforma 2.0, no sentido de que as tecnologias hoje em dia permitem de participação do cidadão e das comunidades, de uma forma muito mais ativa do que no passado, mas vamos fazendo as pontes para aí, mas indo pela liderança. Na liderança como líder de uma orquestra, e
sabendo que uma maestrina, como um maestro, não emite um único som, não é? E que qual é o papel do líder de uma orquestra quando ele próprio não produz qualquer som. O som é produzido por todos os outros intervenientes da orquestra. Como é que é esse papel? Qual é o papel, então, do líder de uma orquestra, de uma maestrina? Estritamente musical, do ponto de vista musical. Do ponto de vista musical. Do ponto de vista musical. Direção da orquestra. Sim. Aquilo que eu penso, em relação àquilo que eu faço, é tornar aquilo que é um todo heterogéneo, por natureza, porque estamos a falar de 100 almas únicas, com 100 espíritos artísticos únicos. 100 ou mais, neste caso. Sim, 100, digo 100, pode ser 200. Mais ou menos, sim, sim. Mas uma orquestra sinfónica tem entre 80 e 100 pessoas. Eu, quando penso no meu papel, é tornar este todo heterogéneo em qualquer coisa de homogéneo, em aproximar aquilo que é oferecido por este todo heterogéneo daquilo que eu considero que é a verdade que a partitura nos oferece. Isto quer dizer muitas coisas, e quer dizer coisas muito simples. Por exemplo, quando pensamos em música, antes de produzir qualquer som, temos que respirar, como antes de falar. E para o fazermos juntamente, como eu espero que façamos ainda hoje, temos que respirar juntos. Isto pode parecer muito simples, mas quando temos 100 pessoas que respiram de formas diferentes, pode não ser tão simples. Pode demorar 1, 2 dias a conseguir, por exemplo, sobretudo quando não nos conhecemos previamente. Como eu disse ao princípio, imaginemos, na minha orquestra tenho 16 primeiros violinos, 16 segundos violinos, portanto tenho 32 instrumentos teoricamente iguais. Mas esses 32 instrumentos foram construídos, são diferentes, porque a madeira pode ter secado de forma diferente, portanto logo o timbre não é naturalmente diferente. A pressão aplicada pelo ar pode não ser igual nas 32 pessoas e boa tarde para cada uma dessas 32 pessoas pode querer dizer uma coisa diferente. Mesmo que a partitura diga com força e com alegria, porque alegria e força podem querer dizer muitas coisas. Portanto, o meu papel é clarificar o que é que força e o que é que alegria querem dizer, à luz de uma estética, à luz daquilo que eu considero ser a verdade do compositor. Portanto, é tentar, a partir do todo que é heterogéneo, tentar, do todo heterogéneo, continua a ser heterogéneo pela natureza tímbrica e a natureza do instrumento que é, mas quando a mensagem é heterogénea, torná-la homogénea. Desculpe interrompê-la. As nossas equipas, as equipes dos líderes que aqui estão, dos diretores de orquestra que aqui estão, também são heterogéneas. Também são discos. Pois eu também imagino, têm timbres diferentes. mas se calhar o Pedro até pode falar disto de uma forma melhor, porque eu dirijo muitas vezes a mesma peça em cidades diferentes, com orquestras diferentes. E esta heterogeneidade é muito importante, porque da mesma forma que imagino que vocês fazem isso, uma aplicação pode ser feita, a mesma aplicação pode ser interpretada de formas diferentes por diferentes grupos, a mesma sinfonia é sempre tocada, mesmo sendo eu sempre a dirigir, de uma forma completamente diferente na minha orquestra em Berkeley, como na Orquestra Gulbenkian, do que na Orquestra Gulbenkian, porque são pessoas com tradições diferentes, o clima é diferente, não sei, a altura da temporada em que tocamos é diferente, estão mais cansados, menos cansados, a hora em que ensaiamos do dia é diferente. Portanto, eu suponho que seja a mesma sinfonia, com o mesmo maestro, pode soar radicalmente diferente, porque a personalidade das equipas é diferente. Quando nós ouvimos, por exemplo, gravações do mestre Bernstein, que foi um mestre que gravou muitíssimo, com a Orquestra Filarmónica de Viena, a Orquestra Filarmónica de Nova Iorque, são radicalmente diferentes, porque são orquestras com personalidades completamente diferentes, a música é a mesma e a verdade continua a ser real. Portanto, suponho que seja parecido. Eu acho que sim, que há imensas analogias, mas dirão também os próprios o que é que sentem. Eu, hoje em dia, em trabalhos estou muito ligado ao change management, portanto, à gestão da mudança, e tema que se falou muito neste seminário.
E uma das coisas que trabalho, por exemplo, é quais são as características das equipes de alto desempenho. Quais são as características das equipes de alto desempenho? E há um modelo, um dos modelos com que trabalho, um modelo de referência, que explica que todas as equipas passam por diferentes fases. Qualquer equipe, numa primeira fase, um conjunto de pessoas e depois uma equipe. E, enfim, é um modelo que tem várias fases, que é caracterizado por várias fases, em que algumas das fases iniciais acontecem de forma natural. A dinâmica do grupo leva a que possa evoluir num determinado sentido, mas as fases mais maduras da equipe já exigem muita intervenção de liderança. E, por exemplo, no estádio último, que é uma equipe de alto desempenho, de alta performance, e eu gostava que a Joana visse, se vê aqui as suas equipes, a sua orquestra retratada, que é o seguinte, e não só a Joana, como também outros líderes. Então, alguns estudiosos destes modelos chegam à conclusão que uma equipe de alto desempenho, ou todas as equipes de alto desempenho, têm um denominador comum alargado. Por exemplo, têm clear team goals, portanto, têm de facto objetivos claros de equipa. Eu vou listar, depois a Joana diz se de uma forma geral se está ou não na orquestra. Têm right players in place, não é? As pessoas certas nos lugares certos. E neste caso, com certeza, os músicos certos nos lugares certos. Têm os papéis e as responsabilidades claros. Há um compromisso de equipa acima do indivíduo, do individual. Portanto, aqui está logo um tema da questão da equipe versus, de facto, o interesse individual e que às vezes também os reflexos que tem, às vezes nos sistemas de incentivos, etc., se é individual, se é de equipa ou o que é. Há também um mecanismo, são 8, há um mecanismo em relação à liderança, um mecanismo acordado, entendido, de quem faz o quê e quem tem responsabilidades. Eu presumo que na orquestra tenha também isso bem claro definido. Há um sentido de ownership e de accountability pelos resultados final. Depois há aqui um outro tema que periodicamente há uma autoanálise e autocrítica, baseado também em feedbacks, etc. E por último, talvez seja um tema um bocadinho mais polémico, que é o conforto de liderar com conflitos. Isto tem que ser visto numa perspectiva, não é propriamente o conflito do pugilato, mas o conflito de opiniões diferentes, de sensibilidades diferentes, de energias diferentes. E, portanto, de uma forma geral, pergunto-lhe, não vamos ver com ele, acho que, eu digo-lhe, faço isto em empresas e em equipes, em que peço às próprias equipes que façam o autodiagnóstico e que ponham cruzinhas se estes temas estão muito presentes, mediamente presentes ou pouco presentes. De uma forma geral, concordará que uma equipe de alto desempenho tenha que ter muito presente este tipo de atributos ou o que é que lhe parece? Totalmente. Eu posso... Veja, são estes. Sim. Em inglês. Totalmente. A questão da hierarquia é muito importante numa orquestra. Quando nós pensamos num concerto, uma das perguntas que me fazem frequentemente é: quanto tempo é que ensaia? Eu disse que 90% passo sozinha em casa, como os músicos fazem. Nós ensaiamos, às vezes, 5 vezes 3 horas, 5 ensaios, concerto. Uma semana no máximo. Portanto, a eficiência tem que ser máxima. E a eficiência só é conseguida, em primeiro lugar, se todos soubermos mesmo aquilo que estamos a fazer, portanto, se estivermos muito bem preparados, e, em segundo lugar, se cada um souber qual é o seu papel. A disciplina é fundamental, mas também a hierarquia numa orquestra. E a hierarquia, o Pedro falava disto e é muito importante, existe um maestro, mas depois cada naipe tem um chefe. Um parênteses só, pequenino, não perca o que vai dizer. Não. Dizem que os diretores de orquestras que é um sistema pouco democrático. Que é muito totalmente, é pouco democrático porque, enfim, se nós tivéssemos 100 ensaios, então, cada vez que tocávamos qualquer coisa, podíamos dizer, então vá, agora cada um vai dizer a sua opinião e sobre cada frase, e eu dizer, eu acho que o arco deve ir para baixo. Não, eu acho que deve ir para cima. Então, mas porquê é que deve ir para baixo? Agora isto vezes 100, impossível.
Se nós tivéssemos 100 ensaios em que toda a gente pudesse exprimir a sua opinião, ótimo. Eu não sei se seria muito bom, não sei se o produto final seria bom, mas, enfim, no mundo ideal em que todos são realmente iguais neste contexto, mas não seria eficaz, na minha opinião. Portanto, vamos supor que temos essas 15 horas, que já é muito bom, tem que haver essa eficiência, vem da hierarquia. E é assim, é pouco democrático neste sentido. O maestro tem funções específicas, mas eu não me meto em algumas decisões, mesmo durante os ensaios. Para isso existem os chefes de naipe. A seguir, hierarquicamente falando, e é assim que as coisas são, não estou a questionar se são boas ou más, mas é assim que a vida é, existe o concertino, que é o primeiro violino que se senta do lado esquerdo do maestro, que, digamos assim, é o segundo líder da orquestra. É quem afina a orquestra, no princípio. Normalmente entra sozinho, antes do maestro entrar. E a seguir ao primeiro violino é o primeiro oboísta. E depois, talvez, o timpaneiro, quem toca timbales. Bom. Depois existe o chefe de segundos violinos, chefe das violas, violoncelos, contrabaixo. Eu não me meto em quê, por exemplo? O arco vai para baixo ou vai para cima? A não ser que eu acho que artisticamente, radicalmente vai transformar qualquer coisa, é decisão dos chefes de naipe como é que determinados aspectos técnicos são tocados. Qual é a dedilhação dos instrumentos? Quando é que as respirações são feitas? Portanto, há decisões técnicas em que eu não me envolvo, nem é saudável, porque eu não conheço em profundidade toda a técnica de cada instrumento. Portanto, não faz sentido sequer eu estar a meter-me, a não ser que eu tenha a certeza absoluta daquilo que vai dizer, é contraproducente eu dizer ao trompetista, olha, eu acho que essa dedilhação não. Se experimento o terceiro dedo, é ridículo porque não é a minha competência e provavelmente vai ser errado. Portanto, esta hierarquia é fundamental. Se algum músico tem qualquer coisa a dizer, no ensaio, em geral, não vai dizer, a não ser que seja chefe de naipe. Se há alguma coisa que sinta muito forte dentro da sua alma, no intervalo é capaz de falar com o seu chefe de naipe e o seu chefe de naipe, se não conseguir resolver a situação com alegria, com tristeza, os músicos esperam isso de nós, mas isso é evidente que cria uma tensão. Porquê? Porque, em primeiro lugar, podem não concordar com nada daquilo que nós fazemos, artisticamente. E depois há esta história de gerir as pessoas, para além da parte artística. Mas Mas o conflito vem sobretudo daí. Porquê? Porque artisticamente, e estamos a falar de conteúdo, que para mim é o que é mais importante, se o conteúdo tiver veracidade, ou seja, se a orquestra sentir que eu estou genuinamente preparada, se a orquestra genuinamente sentir que aquilo que eu estou a fazer corresponde a uma verdade lógica, coerente, que vai ter um produto final bonito, que pode ser subjetivo, mas bonito, que é um todo tal homogéneo, uma mensagem única, podem não concordar, mas vão comigo porque se sentem inspirados pela minha preparação, pela minha dedicação e pela minha entrega. No entanto, por exemplo, a Mónica não gosta da Vera e não se quer sentar ao pé dela nos ensaios. Quem é que decide isso? Isso acontece. Acontece. Nas nossas equipes, não, mas... Ao fim de um ano de contrato, eu tenho que decidir ou não se o músico passa a fazer parte dos quadros. E como é que isto é feito? É feito muito democraticamente. Existe um comitê de músicos que é eleito pelos músicos, que são os representantes dos músicos, que se encontram comigo e dizem: a nossa recomendação é esta. Vamos votar 3 votos a favor, 2 votos contra. Eu tenho direito a 2 votos. Portanto... Não há empates. Não há empates, não é? Nunca há empates. Mas o que é que isso quer dizer? Que há sempre 3 pessoas que não vão gostar da minha decisão. Ou a Mónica não gosta da Vera, mas eu digo, paciência. Paciência. Isto é muito complicado. Porquê? Porque depois de tomar estas decisões, que muitas vezes são difíceis, a ordem que as pessoas se sentam nas cadeiras, coisas tão simples como esta, depois temos que fazer a melhor música possível. Temos que nos emocionar uns aos outros, apesar de eu não querer estar sentado ao lado do Pedro,
Apesar de eu desrespeitar totalmente a veia artística do Pedro, achar que ele é péssimo, não sabe virar as páginas como deve ser, ele toca pior que eu, Porque isso está acertado. etc, etc, etc. Mas estas decisões cabem todas, não é ao mestre, mas ao maestro titular de uma orquestra. E esses lugares de liderança são escolhidos por mim, através desse processo democrático, mas eu tenho direito a mais votos. Portanto, no fim de contas, é o maestro. Portanto, é um lugar solitário e é gestão totalmente através de conflito. Sim. E, portanto, esse mito que nós somos todos amigos e que depois dos ensaios vamos jantar fora, não existe. O ensaio acaba, eu vou para o meu hotel, os músicos, se calhar, vão todos jantar fora juntos. Mas eu vou para o meu hotel. Joana, sempre! Com a preparação que a Joana tem, se algum dia lhe apetecer mudar de AS de Berkeley, tem lugar aqui na liderança das nossas empresas, acredita? Portanto, estamos a falar com uma gestora. Mas isto não quer dizer... Eu tenho muitos amigos músicos, mas isto é muito complicado, porque da mesma forma que eu posso decidir que um grande amigo meu que andou comigo na faculdade não entra nos quadros da minha orquestra, é muito complicado estarmos a jantar, a almoçar fora. Pode acontecer, mas é muito complicado depois dizer, olha, tu não vais ficar na orquestra por razões artísticas. Portanto, como é uma relação naturalmente tensa e de conflito, a história fez com que houvesse, em vez desta aproximação emocional, pessoal, existe essa aproximação muito forte, artisticamente, musicalmente. Mas pessoalmente existe uma distância, porque é a única forma de nos continuarmos a respeitar ao longo dos tempos. E eu penso que isto eu não sei, mas eu suponho que no vosso meio de trabalho não é tanto assim. Não existe esta distância, espero eu. Depende. Porque eu sofro muito com isso. Eu adorava poder ser amiga, ir a casa jantar dos meus músicos, mas não é saudável. Não é saudável por todas estas razões. E é assim a vida, tenho que aceitar. Há aspectos também naturalmente culturais. Eu vivi 5 anos em Espanha. E em Espanha, uma das coisas que acontecia era as pessoas discutem, em equipes de trabalho, discutem abertamente, mas também usam o léxico que se usa nessas discussões, dá de facto um dicionário para corar. Portanto, fala-se um bocadinho em calão, as pessoas insultam-se muitas vezes umas às outras, dentro da cultura espanhola, e a seguir vai tudo beber um copo e tudo bem. Nós aqui em Portugal, se nos insultarmos, ficam feridas abertas e é mais difícil de sarar. Mas isso já são nuances e aspectos culturais. Onde é que eu queria, talvez agora, pegar, e pensando também, digamos, num colega seu famoso, o Benjamin Zander, não é? Que esteve recentemente em Portugal, portanto, um maestro que teve 4 vezes no World Economic Forum em Davos, tem sido convidado, e seguramente que a Joana estará um destes dias lá por Davos também, precisamente por este paralelismo entre a direção da orquestra e depois aquele resultado final que falou, muito bonito, muito harmonioso, que também queremos que seja esse o resultado das nossas equipas, das nossas empresas, seja no setor público, seja no setor privado, nos nossos países, nas nossas comunidades, todos ambicionamos essa harmonia, seguramente. E o Zander diz uma coisa que eu intuí também das suas palavras, do que conheço de si, do entusiasmo, da paixão, da emoção conjunta, do contágio, e estamos a falar de pessoas e de capital humano. O Zander fala no brilho nos olhos. Quando vê brilho nos olhos da sua orquestra, sente que a corrente está a passar. Como é que, para si, quais são os indicadores, apesar de todos esses temas humanos que todos lidamos, de fulano não gostar de estar com cicrano, etc., mas depois tem ali um objetivo comum, como é que a Joana, emocionalmente, em termos de inteligência emocional da sua orquestra, como é que mede, como é que vê, como é que chega ao fim de uma performance e consegue dizer que foi uma performance melhor do que porventura anterior ou diferente das anteriores? Como é que faz essa... Sim, eu falei destes conflitos, mas existem histórias em todas as orquestras de músicos que não se amam e que tocam extraordinariamente juntos durante 40 anos e 30 anos das suas vidas nas mesmas estantes. Portanto, existe também essa separação. Eu estava a falar de situações de limite,
em que se chega aos ouvidos do maestro, portanto é mesmo uma situação de limite. Normalmente essas questões resolvem-se e as pessoas são profissionais e a arte está acima destas coisas todas. O sucesso, como é que é medido? Existem vários critérios. Pode existir critérios absolutos, que é o critério de tocarmos juntos, ou seja, não existir caos. O facto de tocarmos juntos uma peça do princípio ao fim, isso para mim, é determinante de sucesso. Por exemplo, é uma coisa muito simples, ou seja, não houve alguém que começou 2 segundos antes do resto da orquestra, ou que não acabou 2 segundos depois da orquestra. No momento de pausa, houve silêncio, não existiram notas erradas, muitas notas erradas, portanto, existem critérios objetivos. Um solista, a meio do seu solo, não partiu uma corda, portanto, coisas muito práticas. Pode existir isso. Mas eu lembro-me que nos anos 80, quando via o mestre Bernstein a gravar o West Side Story, ele não se importava muito com estas coisas. Não se interessava muito com... estava a dirigir uma orquestra extraordinária, portanto, muitas destas coisas existiam. Mas alguns dos takes, a orquestra não estava a soar completamente junta, mas o importante para ele não era isso. O importante era o som. Era que o som fosse uno, que a mensagem fosse claramente una. Que, por exemplo, que toda a gente estivesse a tocar de uma forma que nós chamamos legato, ou seja, que as notas todas estivessem ligadas entre si, quase sem separação, que não houvesse alguém que, anarquicamente, estivesse a tocar com uma articulação completamente diferente. E o som vem disso, vem dessa capacidade de todos tocarmos com a mesma articulação, com a mesma dinâmica, mais forte, menos forte. Portanto, o sucesso tem a ver com isso, nessa unidade da mensagem que nós transmitimos. Não Alguém sei quer colocar aqui? Não, acho que eu vou vendo e continua a haver imensas pontes, imensas ligações entre a liderança de uma orquestra e os desafios dessa mesma liderança para se procurar depois, no final, uma harmonia. Eu só queria dizer mais uma coisa acerca de risco, que não disse há pouco, porque isso não tem necessariamente a ver com... Pode ter a ver com a interpretação, arriscar fazer qualquer coisa que nunca alguém fez, a dirigir, mais rápido, mais forte, menos forte, pôr 4 flautas em vez de 2. Há muitos mestres que fazem isso, põem mais 2 flautas a tocar a mesma parte, dobram, chamamos de dobrar as partes. Mas o risco em liderança musical, e eu estou só a falar como mestrina titular de uma orquestra hoje, não estou a falar quando eu vou dirigir orquestras em todo o mundo. É evidente que todos os problemas extramusicais não existem, é só acerca da música. Falar-se do ponto de vista de liderança para além da música, não só na música. Tem a ver com programação, que os riscos são muito importantes. E quando pergunta qual foi o risco que Berklee correu ao contratar-me, tem a ver com a diferença cultural. Ou então o pensar não era tanto o risco ao contratá-lo, era mais pensar, já havendo uma apetência, digamos, maior do que outras orquestras para o risco, o que é que significa risco? Pois, exatamente, o que é que significava. No meu caso, pode ter a ver com uma diferença cultural que existe. Ou seja, eu sou portuguesa, não nasci na Califórnia, não cresci na Califórnia, muito embora tenha sido educada na Califórnia profissionalmente, na Orquestra Filarmónica de Los Angeles. Portanto, temos muitas coisas em comum, que é a Orquestra Filarmónica de Los Angeles é uma orquestra considerada inovadora, por excelência. Los Angeles é considerado um laboratório cultural e, por isso terá suscitado algum interesse em Berklee, porque, sendo uma comunidade que gosta de inovação, achou que, eu vindo dessa tradição, seria lógico. Mas é evidente que existe esse risco cultural. Eu sou de um país da Europa, as minhas tradições do folclore, da música portuguesa são completamente diferentes da música da Califórnia, de São Francisco, de Berklee, e isso enriquece as minhas ideias acerca daquilo que é inovação do ponto de vista de encomendas a compositores novos e a relações com compositores e artistas vivos são diferentes do mestre que me antecedeu, o mestre Kent Nagano, e aí é que vem o risco. Esteve lá quantos anos? Esteve lá 30 anos. E o risco quer dizer isso. Quem é que eu vou trazer de novo à orquestra? Quem são os compositores de hoje que eu quero que Berklee ouça e que eu quero que estabeleçam uma relação?
E este ano eu arrisquei, por isso simplesmente trouxe compositores que a orquestra não conhecia e que a orquestra já conhecia. Alguns correram bem, outros correram muito mal. No próximo ano, os que correram muito bem eu vou repetir e vou introduzir outros novos e vou insistir num deles que eu continuo a achar que é um gênio. Mas qual é o indicador de correr bem ou correr mal? É perguntarmos ao público no fim dos concertos. Isto na música, o método científico não é bem a mesma coisa do que no mundo das ciências. Gostou? Sim, não. Sim, não há... Gostou sim ou não, mas isto é muito importante para nós. Porque isso quer dizer, se da próxima vez o mesmo compositor que eu não gostei for programado, eu não vou comprar um bilhete para este concerto, provavelmente. A não ser que na segunda parte seja a Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Portanto, o risco é medido desta forma. Se eu quiser insistir num compositor que não foi bem aceite, então na segunda parte tenho que pôr a Nona Sinfonia de Beethoven, a Quinta Sinfonia de Beethoven, Carmina Burana, uma peça que eu tenho a certeza absoluta que vai vender a sala, independentemente daquilo que fizer na primeira parte. Portanto, é assim que eu meço o risco para além dos meus ensaios. E isso é um fator muito importante de liderança. Mas deixe-me voltar a um tema, que é um tema também que eu trabalho e que tenho uma particular, diria, também gosto, e que tem a ver com as pessoas, com o capital humano, com a capacidade de alinhar, mobilizar, envolver as pessoas. Quais são as suas receitas? Se houvesse receitas, íamos à farmácia todos aviá-las, mas quais são os fatores críticos de sucesso para a Joana para conseguir maximizar aquilo que eu chamo, no acrónimo, amar. Amar os membros da orquestra. Amar no sentido o A de alinhar, o M de mobilizar e o E de envolver. Como é que o faz? Eu costumava dizer, antes de ser mestre titular de uma orquestra, que a única coisa que eu podia controlar era a minha preparação. E em grande parte ainda é verdade isso. Praticamente aquilo que eu posso controlar é só aquilo que eu faço. É o quão bem preparado eu vou para cada ensaio. E, à partida, se eu estiver muito bem preparada para os meus ensaios, como eu disse, mesmo que não concordem 100% com o que eu faço, alinham porque respeitam. Respeitam que eu tenho ideias do princípio ao fim, que eu sei aquilo que estou a fazer. Mesmo que não seja a verdade absoluta para o Pedro, alinham. Porque é esse o meu papel, de qualquer forma, não é? E um dos meus mentores disse-me há muitos anos, o mestre Kurt Masur, que é um mestre alemão extraordinário, um dos maiores líderes da música do século XX e também do século XXI, me disse uma vez que o mestre não é mais do que um líder espiritual. E essa liderança espiritual é feita através da preparação musical que tem e do conhecimento musical que tem sobre aquilo que faz. Ser líder artístico, no entanto, eu considero que outro ingrediente fundamental é conhecer a orquestra. Conhecer a estética da orquestra. Aquilo que comove os músicos, musicalmente, o que os músicos gostam de tocar ou não, porque uma das peças que não foi aceita este ano pelo público, a orquestra, foi das peças que a orquestra mais gostou de tocar. Isso, para mim, é muito importante. Porque se eu conhecer bem aquilo que emociona os músicos, aquilo que dá gozo aos meus músicos, e se eu o programar, sei que o produto final vai ser bom, à partida. Conhece bem os seus 100 músicos? Hoje conheço muito melhor do que há 6 meses. Por isso agora, quando eu me lembro de mim há 6 meses a falar para o board e a dizer quais são os meus objetivos, acho ridículos. E hoje os meus objetivos são radicalmente diferentes de há 6 meses atrás, porque eu conheço muito melhor a minha orquestra e sei aquilo que a orquestra toca bem, sei o tempo que a orquestra demora a preparar determinado tipo de repertório, sei o que soa bem na minha orquestra e sei o que comove os meus músicos. Porque eles, no fim dos ensaios, me vêm dizer adoro tocar esta peça. Ou vão ter com o compositor em questão e dizem por favor, dê-me mais peças para eu estudar em casa ou para eu tocar em música de câmara com o meu quarteto. E a Joana aí está a dar que peso de importância dá à parte técnica e à parte emocional do que faz emocionar? É igual, idêntico. Uma sem outra. Eu, quando era pequena e tocava pessimamente viola, ainda muito pequenina, dizia o que interessa é a emoção. Ora, se eu estou a ouvir um cantor... por exemplo, nos Ídolos, toda a gente vê os Ídolos. Sim. Ou programas como o American Idol. A mim espanta mais vezes... Temos lá uma portuguesa, portanto também não é... Pois é, mas eu às vezes espanta. Não estou a falar dos ídolos portugueses, estou a falar de programas desses em geral. Espanta-me como é que alguns jurados dizem olha, realmente passaste a mensagem muito bem, emocionaste. E eu penso, o que é que interessa se cantou desafinado do princípio ao fim?
o que é que interessa? A mim não me interessa porque eu não consigo concentrar-me na mensagem se uma pessoa canta desafinado do princípio ao fim. Isso é um aspecto técnico. Da mesma forma, se canta afinado do princípio ao fim, estiveste muito bem, se faz todas as notas. Eu adormeço porque não me emociona. Quantas vezes eu começo a pensar noutras coisas quando estou a ouvir, e quando me estou a ouvir a mim própria, penso, que chatice, tu estás a ser muito... Não estás a passar mensagem nenhuma. Realmente, tecnicamente, estás a dirigir muito bem, mas os músicos não têm ideia do que é a mensagem desta peça. Imensas vezes olho para mim e penso nisso. Portanto, eu diria que é igual, porque uma sem outra, ou és... não conseguimos ouvir porque é penoso, ou é aborrecido porque não há mensagem. Vou-lhe fazer uma pergunta, mas que tem só um introitozinho antes de fazer a pergunta. E a pergunta faço já, mas vou fazer depois o introito. A pergunta que responderá depois tem a ver com: acha que pode tirar ainda mais partido dos seus músicos? Já me vai responder. Deixem só fazer o introito, e que deixo para toda a sala este introito que tem a ver. Começando talvez com uma história que é um bocadinho uma metáfora e que parte de factos. A cidade de Lisboa e do Porto perdem cerca de 1/3 da água potável, é perdida irremediavelmente. É perdida irremediavelmente, problemas de distribuição, canalização e depois o uso que civicamente damos à água, não a tratamos como um recurso escasso que é, estratégico e escasso. E é um recurso também caríssimo. Pensemos em Lisboa, a água vem do Castelo de Bode, para ser água potável, bacteriologicamente pura, tem muitos tratamentos, portanto é uma água caríssima. Ainda assim, nós, sociedade, nós, comunidade, desperdiçamos cerca de 1/3 dessa energia. Eu, conhecendo esses factos, faço uma pergunta que deixo no ar, que é: nas nossas organizações, nas nossas instituições, quanta energia desperdiçamos, recurso escasso, recurso estratégico, quanta energia que nós desperdiçamos que não canalizamos para a missão, para os objetivos estratégicos da instituição. E agora volto a fazer a pergunta. A minha experiência diz-me, em todas as organizações onde estive e onde estou, que alguma da energia das pessoas se perde. Não a sabemos canalizar, não sabemos alinhar, não sabemos mobilizar, não sabemos, porventura, envolver, e estamos a falar de otimização de recursos. Portanto, a pergunta que faço é: acha que tem um potencial por explorar nos seus músicos? Totalmente. E em relação ao desperdício, eu tive a sorte de ter o meu primeiro emprego como mestre na titular no momento em que a recessão começou. E digo que tenho a sorte porque o orçamento da minha orquestra baixou cerca de 10%. E eu devo dizer que liderar uma instituição em que me foi dito: isto está à partida, estamos numa recessão, não temos dinheiro para isto, isto e isto, devo dizer que foi um exercício para a minha imaginação artística como eu nunca esperei. E eu nunca pensei que fosse... Sim, diga. Eu vou interromper outra vez só para dizer o seguinte. O prefeito de Curitiba, sim, no Brasil, dizia uma coisa... Parecida? Dizer só o seguinte, é que se queres ter imaginação e ser criativo, corta 1 0 no orçamento. Se queres ser muito criativo, corta 2 zeros. Mas aqui, neste caso, foi 10%, não é? Foi 10%. Sim. Não, mas isto é interessante porque eu aprendi. Porque no princípio eu pedia coisas impossíveis e, por exemplo, pedia para... Na minha primeira temporada disse: gostava de fazer 2 encomendas. Impossível, porque os compositores são pagos ao minuto e às vezes é $3.000 por minuto, mas há outros que são 10.000, não é? E disseram logo: impossível, não temos dinheiro para encomendas. E então, o que é que eu fiz? Investi em residências com compositores. Para a minha segunda temporada já consegui 2 encomendas porque criei confiança no board, que adorou estas relações com os compositores, a quem eu não paguei nada, simplesmente toquei a música deles. Como o board gostou da música deles, gostaram deles, já vão financiar as encomendas. Isto tudo, eu não paguei nada. Foi tudo. Quem são os compositores que eu gosto? Quero encomendá-los, então vou tocar a música deles e vou apresentá-los à minha comunidade. Portanto, eu parti do zero.
partir do zero, de não ter dinheiro. E isso foi um exercício extraordinário à minha imaginação. E como eu nunca tinha sido mestre em tutelar de outra orquestra, também não conhecia outra realidade. Portanto, o pouco que me deram, eu achei que já era extraordinário. Mas em relação a conhecer a minha orquestra, mudou radicalmente este ano a minha perspectiva, porque conhecer a minha orquestra fez com que percebesse de que forma é que alguns músicos podem contribuir para além daquilo que fazem na orquestra. Alguns dos músicos vieram ter comigo e disseram que gostamos muito de tocar em quartetos, em trios, e gostávamos muito de tocar em residências, para angariar fundos para a orquestra. Nós vamos criar um ciclo de concertos que vem disso, vem do conhecimento e de iniciativa dos próprios músicos da orquestra. Outra coisa que nós começámos a fazer foi pedir aos músicos, no fim do ano, de darem sugestões de repertório que gostam de tocar para nós programarmos. E passámos a incluir isso também na nossa programação. Portanto, os músicos, de uma forma... É muito ordenada esta forma de fazer, não é de toda anárquica, mas sentem que tem influência artística na liderança da orquestra. Eu só queria dizer, em relação aos ingredientes, eu disse conhecer as minhas partituras, conhecer a orquestra e depois conhecer o público e conhecer o que se faz fora da minha instituição. Aprendi eu. Benchmarking? É fundamental para mim, 4, 5 vezes por ano, eu faço viagens pelo mundo fora só para assistir a concertos. Vou um fim de semana, estive em novembro, um fim de semana em Barcelona, só para assistir a concertos, em Madrid em junho, e é muito importante isto para mim, como líder artístico, perceber o que funciona noutras orquestras, não estar fechada, perceber o que emociona outros públicos para além do meu e depois trazer ideias, eventualmente, para a minha orquestra. Portanto, eu diria esses 4. A minha preparação, conhecer a orquestra, o público e conhecer o resto da realidade, mas conhecê-la mesmo, indo aos concertos, como público. A doutora Anabela Pazoso está-me ali só a fazer um sinal. Como é que estamos? Que temos que acabar. Não. Sim? Sim. Muito bem. Exato. Uma das coisas que eu achei muito fascinante naquilo que disse, e aqui pedia a ambos que me ajudassem neste paralelo, é o seguinte. De facto, há uma disciplina rígida e hierarquizada, porque senão cada um toca para o seu lado e, portanto, estaríamos aqui até ao fim dos tempos a dizer que joga mais à esquerda ou mais à direita. Perfeito. Aliás, parece o nosso ciclo político desde o 25 de Abril, portanto, é perfeitamente compreensível. Contudo, a Joana disse 2 coisas que para mim são talvez a pedra de toque de tudo isto e por isso acho que há aqui uma grande relação com aquilo que são as organizações da administração pública. A primeira tem a ver com eu conheço os meus músicos e eu quero que eles se emocionem com aquilo que vão tocar. E apesar de existir até algum distanciamento, e a Joana vai sozinha para o hotel, apesar de os músicos poderem estar a confraternizar, vocês têm algo que vos liga. Há uma empatia. Há o respeito dos seus músicos relativamente a si e há o seu respeito relativamente a eles porque os sente parte desse todo que quer construir. E, portanto, isto significa que, do ponto de vista das organizações que nós temos na administração pública, em todas as administrações públicas, podemos dizer que não é por causa dos sistemas hierarquizados que podemos ter pior liderança e podemos ter piores resultados. E poderemos ter equipas que não são de alto desempenho, como dizia o Pedro. O segundo aspecto que eu queria referir tem a ver com a questão da perda, da energia, da questão de quanto tempo é que nós gastamos e desgastamos-nos nas nossas organizações quando podíamos estar a trabalhar para uma missão e para um objetivo. E realmente, esse também é um dos outros problemas que nós temos, talvez maiores, que é, nós como dirigentes, como muitas vezes líderes, fazemos pouco aquilo que a Joana faz, que é ter a humildade de dizer que ridículo, aquilo que eu estava a dizer há 6 meses, cheia de mim, hoje até tenho vergonha daquilo que estava a dizer. Portanto, a autocrítica, a capacidade de olhar para nós e dizer, de facto, eu posso mudar, é talvez uma das características que mais, quanto a mim, mais representa a liderança. Porque a liderança é questionarmos sistematicamente se aquilo que estamos a fazer vai ou não vai ao encontro dos objetivos e da realização das pessoas que estão entre nós. A outra coisa tem a ver com este benchmark.
algo também que nós fazemos, às vezes, muito pouco. Às vezes ficamos muito fechados, até porque o dia-a-dia é terrível e, portanto, não temos capacidade de olhar à nossa volta. Não olhamos para a envolvente. Fazendo este ponto, lembro-me que em muitas orquestras, e eu também, enfim, adoro música, qualquer tipo de música, mas tenho a paixão da música de câmara, vejo muitas vezes que quando estamos a falar de música de câmara, estamos a usar exatamente os mesmos músicos que estão na orquestra sinfónica, cada um entrar no seu momento, mas de qualquer maneira, quando eles têm aquela possibilidade de ser somente um quarteto, um quinteto, que se junta e de uma forma muito íntima fazem música, também sentem um prazer muito grande. É como se nós estivéssemos a falar de dois tipos de organização. Uma vertical e outra que tem a ver com pequenos grupos, pequenas zonas de criatividade que permitem tocar outras peças que não seria possível numa grande orquestra sinfónica. Pedro, é possível com isto fazer um bocadinho paralelo com o novo momento, digamos assim, de equipas mais pequenas, de equipas mais focalizadas em processos e em objetivos, apesar das orquestras sinfónicas serem de facto fundamentais? Sem dúvida, e acho que a Joana também nos disse que estes dois projetos coexistem e podem coexistir. A da orquestra sinfónica com os 100 músicos e alguns desses que fazem subequipas, grupos de trabalho. Hoje em dia vivemos em rede. Estamos aqui a fazer a ponte com a tecnologia como enabler, como facilitadora e, de facto, a tecnologia permite-nos, vejamos o fenómeno das redes sociais, portanto, permite que haja, que se funcione em rede e que muitas subequipas ou equipas completas, mas que funcionem um bocadinho como satélites, pensando na realidade das organizações. Mas então permita-me comentar, e depois comentaria a Joana, alguns dos aspectos. Eu, ao longo da minha vida profissional, sempre dei algum peso às chamadas soft skills. Mas hoje em dia dou ainda mais. E aqui estamos a falar de pessoas, estamos a falar de capital humano. Não significa desvalorizar as hard skills. As hard skills são e continuam a ser fundamentais. Mas, em última análise, uma hard skill pode ser quase uma commodity. Pode-se ir buscar ao mercado, pode-se subcontratar, pode-se fazer outsourcing, pode-se formar. Enquanto que uma soft skill, nós não aprendemos, não somos formados na escola em soft skills. E para chegar ao tema do envolvimento, que a Joana falou muito, a Anabela agora referiu também muito o tema do envolvimento. E aqui cito uma frase que é atribuída a Confúcio, embora também já a tenha visto atribuída com algumas nuances, de forma diferente, e que tem a ver com o aspecto de comunicação. E que são 3 linhas, e portanto são simples. É: diz-me e esquecerei, mostra-me e lembrar-me-ei, envolve-me e compreenderei. E para mim aqui está muita chave. O envolvimento traz compreensão, traz apreensão e compreensão. Num processo de comunicação, o diz-me e esquecerei é um bocadinho o dedo espetado. O mostra-me e lembrar-me-ei é naturalmente mostrar pelo exemplo, liderar pelo exemplo, mostrar como se faz. Nós aprendemos muito com as outras pessoas que nos mostraram como é que se faz e ensinamos outras a fazer mostrando como se faz. Mas é envolvendo, e eu acho que está aqui uma palavra-chave, o envolvimento, o que o seu colega maestro Zander fala no brilho nos olhos. Quando as pessoas estão envolvidas, sentem brilho nos olhos, consegue-se outro tipo de resultados. Lembro também aqui uma frase que ouvi recentemente de um cientista português, do professor António Coutinho, e que me pareceu muito interessante em relação à evolução e que eu aplico muito às equipas, seja à sua equipa orquestra, seja à equipe de qualquer uma das instituições aqui representadas. E que tem a ver com o que ele dizia, que é a evolução da humanidade que se dá por 2 tipos de vias. Uma, a competição entre iguais, que nos permite ganhos marginais, Jogos Olímpicos, menos 1 segundo, mais 1 centímetro, conseguimos ganhos marginais na competição entre iguais, mas, sobretudo, os grandes saltos são na cooperação entre diferentes. A cooperação entre diferentes é o que tem permitido dar grandes saltos na humanidade e pode permitir às nossas equipes darem grandes saltos. Porque é precisamente, eu quero, uma vez mais, o paralelismo com a orquestra, pensar que é uma cooperação entre valências diferentes e complementares. E, portanto, deixava aqui também essa nota de reflexão da cooperação entre diferentes. E, para ser rápido
no terminar, eu gostava só também de pegar no tema da missão-objetivo, que o professor Tribolé levantou muito, mas primeiro é preciso, costuma-se dizer, que um bom marinheiro, qualquer vento é positivo, um bom marinheiro aproveita qualquer vento, precisa de saber para onde é que vai. Não é? E, portanto, era um bocadinho o que o professor Tribolé dizia, sim senhor, vamos pôr a energia, mas em prol de quê? Há partitura. Claro. Há partitura para a orquestra sinfónica. Há partitura para o grupo de câmara. E mesmo para a jazz session, há uma partitura implícita na cabeça daquela malta que toca junto há muito tempo. Sem partitura, a gente não sabe para onde vai. Sim, exatamente. Mesmo com bom vento, nós não sabemos se é bom vento, se não sabemos para onde é que vamos, podemos estar a ir para o lado errado, puxados pelo vento. Portanto, de facto, apanho um bocadinho essa imagem para dizer, acho que é muito importante saber, de facto... Ou andar à volta, exatamente. Então, duas notas finais muito rápidas da minha parte. Humildade. Eu penso que isso é uma qualidade de liderança e que só os melhores líderes, independentemente da idade, que tenham essa sabedoria da humildade, é que poderão, de facto, evoluir enquanto líderes, porque mudar é difícil. Diz que parece que só gosta de mudança, parece que dizem, alguém dizia isto, não é? Que é o bebé, quando tem a fralda molhada, é o único que gosta de mudança. E, de facto, é muito importante ter essa consciência em termos de antes. E termino com uma frase do Jacques Welch, a quem perguntavam ao Jacques Welch uma coisa muito interessante e que eu senti, de alguma forma, que a Joana, como líder, como maestrina, também o referiu, por outras palavras. Ao Jacques Welch perguntavam, Jacques, você, porventura, o guru das últimas décadas, o maior guru das últimas décadas na área da gestão, qual é o seu segredo? O que é que o diferencia? O que é que o torna tão diferente dos outros? E onde toca, qual Midas tem sucesso? E o Jacques Welch disse simplesmente, como líder, eu limito-me a ser energizador. Portanto, energizador. Passar energia. E eu acho que, seguramente, a energia, a emoção que um maestro, uma maestrina passa e consegue, de alguma forma, envolvimento dos músicos, será seguramente um fator crítico de sucesso da orquestra e daquela, se calhar, partitura em particular. Bom, eu tenho muito pouco a acrescentar. Acho que a doutora Anabela e o Pedro falaram na perfeição. Em relação isso é verdade, sobretudo quando falamos de um maestro dissociado de funções de líder artístico. Líder artístico é muito para além de ser maestro no sentido musical do termo. Tem a ver com liderança artística de uma comunidade, tem a ver com pessoas, com inspirar pessoas para além dos músicos da orquestra. Portanto, é muito mais do que a energia envolver emocionalmente os músicos ou mesmo através de uma partitura. Tudo parte daí e isso é o fundamental. Mas neste caso tem outros stakeholders. Exatamente. Mas existem muitos outros ingredientes que há que ter em conta quando se é um líder artístico, quando se é um mestre titular de uma orquestra. As únicas duas coisas que eu gostaria de acrescentar, que eu tenho pensado muito em relação àquilo que será, espero eu, a minha liderança enquanto maestrina titular, neste caso em Berklee. Um dos meus mentores é uma pessoa chamada Peter Sellers, sim, que não é o ator Peter Sellers, mas o encenador Peter Sellers, que no mundo da ópera é considerado... não interessa, eu considero que ele é o mentor dos mentores para mim. E ele, quando eu fui nomeada para esta orquestra, eu telefonei-lhe, e ele disse-me e disse, e o que é que eu faço agora com esta orquestra? E ele disse-me duas coisas. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. E todos os dias, antes de tomares uma decisão, tens que perguntar, porquê? Porquê é que vais fazer isso? Não é como tudo bem, mas why, not how, é why. Porquê é que eu vou fazer um ciclo Beethoven? Porquê é que eu quero fazer uma encomenda? Pela excitação que é fazer uma encomenda? Ou porque eu acho que a reflexão que o compositor que eu gosto tem uma estética que
para mim, me vai ajudar a compreender a realidade em que eu vivo. Porquê? Why? Content, content, content. Foram as 2 primeiras lições que eu aprendi acerca de ser mestre titular de uma orquestra. E a última coisa, que tem a ver com a humildade. É muito complicado este conceito para nós, porque, sobretudo, quando somos jovens maestros, muitas vezes me perguntam, existe discriminação porque você é mulher e tal. Não. Tenho a sorte de ter nascido depois de uma revolução, num ambiente democrático, num ambiente em que uma mulher podia fazer o que quisesse e, sobretudo, na música. Nunca na minha vida fui alvo de discriminação positiva ou negativa por ser mulher. E é um atributo e um privilégio da minha geração. Mulheres 10 anos mais velhas que eu dirão outra coisa. Com certeza. Discriminação objetiva. Foi feita, sentiram na pele. Mas aquilo que eu sinto é que a juventude, e eu acho que isto é uma questão horizontal a muitas outras profissões, que a juventude realmente é o problema. Mas vem de nós, não vem dos outros, vem da nossa inexperiência. E o facto de eu só conseguir aprender à frente de 100 pessoas, ou de 1000, ou de 100 mais 1000 que estão atrás de mim, se não é uma lição de humildade, não sei o que será. Mas com essa humildade tem que existir uma confiança absoluta na nossa missão e naquilo que queremos. Portanto, esta humildade, mas com uma confiança na verdade que nós sentimos que é a verdade naquele momento, que vem da partitura. Amanhã pode ser outra. Daqui a 6 meses, o que eu estou a dizer hoje, vou revisitar e pensar, não acredito que disse aquilo naquele dia, em abril, em Belém. Como há 6 meses, quando falei para o meu board, o que disse que hoje não faria sentido. Portanto, essa capacidade de revisitar aquilo que nós pensamos, por causa da experiência que vivemos, é muito importante, mas fazê-lo sempre com confiança de que aquilo que estamos a fazer é a verdade absoluta. Muito bem. Joana, vamos-te pedir um desafio. Ou agora a Joana tem um desafio. É o desafio de seguir a sua partitura, aqui de um grupo heterogéneo de músicos, não é? Olho para nós como, se me permitem, como músicos. Sim. Alguns somos. Eu estou a olhar para 2 ou 3 pessoas que conheço bem, portanto, está a olhar que podia haver aqui um outro músico. Mas era brincadeira. Mas o desafio de ver se afinados ou desafinados se nos põe aqui sob a sua batuta, Sim. se nos dirige. Está bem? Isto é muito complicado, porque o Pedro pediu-me para fazer isto há bocadinho quando nos encontramos. Porque a Anabela tinha dito, não quer trazer um CD, uma música que acho que possa ilustrar esses aspectos de liderança, e qualquer peça, no limite, pode demonstrar isso. E eu até tinha pensado no Bolero de Ravel, que começa com um instrumento, depois esse instrumento soma-se outro, sempre com a mesma melodia. E é um ótimo exemplo daquilo que é termos que prescindir daquilo que é nosso para um todo. Mas, ao mesmo tempo, cada instrumento é um timbre único. Portanto, era, para mim, um exemplo máximo daquilo que é música e que é a vida, em geral. Mas depois o Pedro começou a falar isto, mas vamos envolver as pessoas. E para mim, é muito mais simples quando me relaciono com orquestras. E eu nunca fiz isto, portanto, eu peço desculpa daqui a 6 meses, quando se calhar nos voltarmos a encontrar, esta experiência vai ser algo de reflexão para ser melhor da próxima vez. Por isso eu preciso da vossa ajuda também para construir. E eu preciso de um compositor. De alguém que queira ser o compositor. O seu Tribolé tem um... Está com cara... Tens cara... Faz-me lembrar assim um Beethoven ou um Brahms. José Tribolé. Mas não é nada. Mas então, como um compositor, o compositor é que é o criador. Não, isso até aí eu consigo decidir. Com confiança. Mas aquilo que eu tinha pensado era, vamos imaginar uma canção que todos conheçamos, e eu, a única que me consigo lembrar, parabéns a você, naturalmente. Alguém faz anos, se calhar? Pois é, alguém faz anos. Olha, E como é que se chama? Como? Dina. Dina. É um nome ótimo para cantarmos. É? Para a menina Dina. Para a menina Dina, exatamente. Muitos parabéns. Então ainda melhor.
Pedro, obrigadíssimo. E então, o que eu pedia era ao nosso compositor que se juntasse a nós e o que vai decidir o compositor é como é que nós vamos cantar esta canção. Como? E então, mas eu, claro, não. Mas eu como sou, como isto tem que ser uma democracia com liderança hierárquica, eu vou só dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, quando temos uma orquestra, temos timbres diferentes. Timbres diferentes. Aqui, uma forma de dividir timbres, para mim, óbvia, é homens e mulheres. Que é bom, não é? Portanto, temos 2 timbres. E vamos dividir, como temos 8 frases, parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para a menina Dina, uma salva de palmas. Temos 8 frases, portanto, eu sugiro que as agrupemos de 2 em 2. Isto é só regras. A sua decisão vai ter boca. Eu decido já, eu sou treinado a decidir. Então, a primeira parte, parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades nos anos de vida. Portanto, o nosso compositor vai decidir homens, mulheres, ou mulheres e homens. Quem é que recomeça? Homens. Sou mais... Então, eu vou escrever a partitura. Sim, senhor. Primeiro, homens. Depois, mulheres. Então, os homens vão cantar parabéns a você, nesta data querida. E as mulheres cantam muitas felicidades, muitos anos de vida. Depois, a segunda parte da peça, eu tinha pensado, como temos a sala mais ou menos em 3, vamos dividir em 3 partes. E precisamos de um elemento de percussão. Pronto. Por que não? Para não termos só melodia. Palmas, estalinhos, o que é que acham? Palmas, estalinhos. Estalinhos? Estalinhos. E agora escolha aqui uma secção. A do meio. Estalinhos no meio. Estaladas à esquerda e à direita. Então, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Hoje é dia de festa, cantam estes ou cantam aqueles? Podem começar por aqui. Hoje é dia Então, os da direita. Está tudo a fixar. Já vamos treinar. Depois há a parte do treino, que aí... Isso. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. O desenho do processo de negócio, é pena não estar a modelar. E depois, para a menina Dina, toda a gente, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Todos. Não é? Pronto. E agora eu vou só introduzir mais uma coisa. Quando nós cantarmos Dina, vamos parar todos na palavra Dina. Ou seja, para a menina Dina, uma salva de palmas. Não é? Para treinar a respiração. Exatamente. E depois respiramos todos juntos. Portanto, vamos lá recapitular. Homens primeiro. E quer homens assim, com força ou pianinho, baixinho? Os homens começam pianinho, são os mais fracos. Pianinho. Muito bem. E depois as mulheres, o que é que acham? Forte. Está a compensar. Portanto, já temos não só timbres, como ainda temos dinâmicas. Exato. Depois, os estalinhos, normal, não é? Sim, médios ou fortes, vamos chamar a isso médios ou fortes. E depois, quando cantarem os da direita, hoje é dia de festa. Forte. Forte. Hoje é, exato. Cantam as nossas almas. Ali daquele lado. Também forte? Também forte. Também forte. E depois, quando forem todos, então aí... Sim, super forte. Super forte. Super forte. Isto vai ser gravado, espero, e filmado para meter no YouTube. E no fim, a seguir, uma salva de palmas, todos vamos bater palmas. Não só nós, mas a Dina. E eu proponho que, enquanto batermos as palmas, vamos fazer aquilo que nós chamamos um diminuendo. Boa. Ou seja... E que eu, espero eu, com os meus atributos... Tipo, bater palmas na Assembleia da República. Acho isso incrível. Então vá, senhor compositor, escolha lá a tonalidade. Anotem que começamos. Parabéns, muito bem. Então vamos treinar primeiro. Boa, mas então que a malta não escreve as partituras? Não, eu vou dizer, isto decoramos. Isto é fácil. Tá Então, ó, parabéns a você nesta data querida, aos homens. Parabéns a você nesta data querida. Isto é uma orquestra impecável. Pois as mulheres, muitas felicidades, muitos anos de vida, com força. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Agora, temos é que precisamos de mais contraste. Ou seja, os homens precisam de cantar mais piano, as mulheres com mais força. Vamos treinar isso. A entrada tem que ser juntas. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Esta parte está perfeita. Agora aqui os talinhos começam no meio. Quando começarem, hoje é dia... Vocês não cantam. Começam assim. Agora continuem sempre. Portanto, agora cantam. Hoje é dia de festa. 1, 2, 3. Hoje é dia de festa. Tem que ser mais forte. Hoje é dia de festa. Agora, cantam as nossas... Vamos treinar só isto. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas... Todos! Para a menina Dina, uma salva de palmas. E depois já temos todas palmas. Pronto. Agora acho que estamos prontos, ou não? Acho que sim, ótimo. Acho que sim. Temos as tuas mãos. Temos todos os ingredientes. Agora isto é a pressão total. Isto é que é. Isto é que é. Portanto, homens, piano, mulheres fortes. Começam os talinhos no meio, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Todos em grande força para a menina Dina. Uma salva de palmas, muitas palmas e... Vamos só treinar as palmas. Se calhar ficamos mais tempo lá em cima. Não, mas isto é exatamente o que acontece no ensaio. É nós reagirmos àquilo que nos é oferecido e ver aquilo que funciona melhor. E é muito melhor ficarmos ali a felicitar a Dina. Bom, então vá, vamos lá. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Para a menina Dina, uma salva de palmas. Olha, e no fim preenchemos o inquérito para ver. Mas obrigadíssima, eu nunca tinha visto. Muito obrigada. Eles é que foram ótimos em alinhar. Muito obrigada. Foi, de facto, por esta é que vocês não esperavam. Portanto, muito obrigada mesmo.